Saindo agora do assunto segurança pública para falarmos de férias escolares e também sobre saúde, porque o recesso no meio do ano começou ontem para a maioria dos estudantes catarinenses. E esse período pode ser inclusive bastante importante aí para relaxar a musculatura dos olhos, sabia? Sobre esse assunto, inclusive, a gente recebe aqui no estúdio agora a médica oftalmologista Mara Nishimura, a doutora que hoje vai nos explicar um pouquinho mais sobre a importância disso tudo. Doutora, eu gostaria primeiro de agradecer a presença da senhora por aqui e, na sequência, já engajar isso no nosso assunto, os cuidados com os olhos. É importante esse detox? Nas férias. Bom, boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço, o convite. Então, há muitos prejuízos, para a saúde dos olhos quando existe esse uso exagerado, desenfreado das telas, dos eletrônicos, celular, tablet, a televisão, Kindle, por conta do excesso de luz azul, que a gente fica exposto das telas, que há prejuízo para os olhos. Então, uma das doenças mais comuns e mais facilmente detectada é o olho seco. Então, a gente fica ali, às vezes, horas e horas diante das telas, lendo, assistindo filme, enfim, até nas redes sociais, e acaba que esse excesso deixa os olhos mais secos, que é uma situação extremamente sintomática, A senhora falou agora, só interrompendo um minutinho, com relação às horas, A gente fica com esse excesso. Mas existe um tempo médio ou o máximo que a gente pode estar exposto a essas telas, em específico as crianças, adolescentes? Existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, Neurologia, a de Pediatria, de que crianças até 2 anos não devem se expor nunca as telas, de 2 até 7, 8 anos, em torno de 2 horas por dia, de 7 a 15, mais ou menos 4 horas. E acaba que essa relação de tempo médio ou máximo com o uso das telas induz os pais a pensarem assim, olha, mas o que ele está assistindo agora é educativo, é uma coisa prazerosa, é bom para a criança, eu vou deixar ele ali um minutinho, depois ele sai para a rua para brincar. Mas aí, essa questão dos anos, a idade que também precisa ter... é bem importante. E a gente, na verdade, fica muito mais, se a gente for pensar... O uso é muito maior do que o recomendado. E aí vem as consequências, o olho seco, dor de cabeça, pode deixar os olhos vermelhos, a gente pode ter visão embaçada. E porque a gente fica ali fixo, olhando para as telas, o olho faz um movimento natural de entrar, assim, em convergência, e aí os olhinhos ficam um pouco tortos. E às vezes o uso é tão exagerado que o olho depois tem dificuldade de voltar para a posição primária, criando uma situação que começou a ser identificada até durante a pandemia, por causa da clausura, enfim. A gente fazia tudo, na época da pandemia, nas telas. E aí surgiu essa entidade nova, que é o que a gente chama hoje de estrabismo adquirido. Então, a criança ela é normal, mas ela, de ficar ali nessa posição, ela desenvolve estrabismo, que só tem tratamento cirúrgico. É dramático, porque, quer dizer, ela teve ali todo um tempo de vida normal e, de repente, ela desenvolve uma doença que ela só vai conseguir tratar com cirurgia. E o interessante nessa questão das idades que a senhora relatou, e também por conta desse estrabismo, as aulas... muitos dos estudos são feitos por meio ali das telas, inclusive com crianças pequenas, 7, 8 anos, que a senhora acabou de falar que o tempo médio de uso deve ser de 2 horas. Poxa vida, as crianças estão ali induzidas a usarem essa tecnologia justamente para aprender, mas aí acaba adquirindo Então, a tecnologia ela é bem-vinda, Ela facilita assim, inúmeras atividades, inúmeras situações, mas a gente tem que ter essa consciência e saber equilibrar um pouco. Será que dá para zerar nesse período de férias escolares o uso das telas? Então, se pudesse, seria o ideal, porque o recomendado é que as crianças façam esse detox fora das telas em atividade ao ar livre, outdoor. E o que acontece é que, mesmo nas férias, a gente acaba ficando muito dentro de casa, esse período de baixa temperatura, de umidade, chuva,
Não tem muito como, mas agora vindo, né, o sol, seria bom a gente sair um pouco, ir para os parques e fazer atividades ao ar livre. É isso que você quer dizer, então, quando a gente relata aqui para o pessoal relaxar a musculatura dos olhos. Porque quando a gente olha à distância, assim, na linha do horizonte, coisas longe, aí eu inverso, o músculo do olho realmente ele relaxa e faz esse contraponto da contração nas coisas de perto. Além disso, também os estudos nesse sentido eles são muito robustos e eles mostram que receber radiação do sol naqueles horários bons também favorece a visão. Inibe, por exemplo, o aumento do grau de miopia nas crianças. Então, se a gente for pegar nesses últimos anos, os países orientais, China, Coreia, Japão, eles vivem uma epidemia de miopia por causa do excesso de telas, da clausura, que daí a gente não tomava sol. Então a tecnologia é bem-vinda, é interessante que se usem as telas, mas sempre de maneira comedida. Isso, o equilíbrio é o X da questão, né? Estão aí, então, as recomendações da oftalmologista Mara Nishimura. Muito obrigada pela presença, foi muito bacana. Lembrando que o pessoal de casa também pode rever esse conteúdo que a gente acabou de apresentar por aqui, ao vivo, trazendo a doutora aqui conosco no SC Acontece, lá pelas nossas redes sociais e também pelo site tvbv.com.br. Muito obrigada. Eu agradeço também. Muito bacana, esclarecedor e muitas ótimas recomendações para quem nos assiste. Uma excelente tarde para a senhora, para você de casa também. Até amanhã, viu? Tchau, tchau.